Fala, gente boa! Bora lá, mestre. Sala de prosa, varão. Sala de prosa, É água, gente tá, boa. varão? Ah. Ô, menino, você achava que era o quê? Novembro Azul. Nossa conversa é sobre masculinidade. Vai embora não, hein? Chama as meninas também pra ouvir. E junta seus filhos e todo mundo. Sala de prosa. Já voltamos. Desse jeito. Ô, mestre, o Davi, quando estava dando as instruções para Salomão, já despedindo, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Você já pensou? É antigo esse negócio, hein? E isso não é machismo, né? Não, Isso é masculinidade. masculinidade. Ô, esses dias, eu conversando com um homem, ele estava bravo, dizendo assim, parece que hoje é pecado ser homem. Você já pensou? A que ponto chegamos? Eu lembrei, eu nem sei o resto da canção, mas eu só lembrei um pedacinho, eu era adolescente. Cantava assim, menina, eu sou homem. É porque hoje, às vezes, essa questão da polarização, O da cabo de guerra. cultura, o cabo de guerra, entre machismo e feminismo, são extremos. E todo extremo é ruim. Mas a masculinidade, a feminilidade é fascinante. É o que Deus criou, É o que Deus gente criou, boa. né? Então, homem, homem, mulher, mulher. Ô, varão, masculinidade não é machismo. Não é machismo. Explica. Machismo é o extremo do homem se sentir superior, do homem colocar a mulher numa posição inferior à que Deus criou. Homem e mulher são iguais aos olhos de Deus, iguais na criação, iguais na redenção, iguais em valor, iguais em dignidade. Olha lá. Porém, eles têm papéis diferentes. Papéis diferentes. E um não é melhor do que o outro. Não, eles não estão competindo. Deus não criou uma mulher para competir com o homem, mas para ser cooperadora do homem. E nem criou um homem para destruir, amassar a mulher. Não, tirou da costela, não da cabeça nem dos pés. Ô, gente boa, quando a masculinidade bíblica, ela não tem nada a ver com esse machismo. Inclusive um filme que teve sucesso aí, 2020, que é Top Gun 2. Que restaura aqueles valores de coragem, restaura aqueles valores de avanço, de correr riscos. E virou até na boca de muita gente aí que finalmente é um filme que defende os homens. Mas aquele homem de lá não é o homem bíblico, porque aquele homem lá vai para a cama com qualquer mulher que ele quer. Ele não respeita. Então, o homem bíblico, masculino, casado, ele é marido de uma só mulher. Aliás, Pedro, quando está tratando dessa matéria, lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 7, diz que o homem deve tratar a esposa com dignidade, considerando-a como vaso mais frágil, ou seja, com sensibilidade. Porque se ele não fizer assim, diz a Bíblia lá, as orações desse homem vão ser interrompidas. Ou seja, não há possibilidade do homem ter uma boa conexão com Deus se ele não trata a esposa com dignidade, com respeito, com carinho. Olha aí, quando Salomão recebe a palavra de Davi, coragem, ser homem, a primeira palavra de Davi a Salomão foi: guarda a palavra do Senhor. É desse jeito. Então, acho que nós teríamos que resgatar no imaginário das pessoas essa ideia de que a masculinidade, conforme ensinada da Bíblia, não faz do homem um ser truculento, Claro. desrespeitoso, um indivíduo que acha que o mundo tem que girar em redor dele, ou acha que pode ir para a cama com quem ele quiser, porque ele é na palavra bem chula do mundo hoje, garanhão, Dom Juan da vida. E também o seguinte, que ele não pode ser amável, terno, porque isso é característica feminina. Mas tratar com dignidade
Como é que diz lá o versículo que você mencionou em Pedro? Pedro, capítulo 5, verso capítulo 7. 3, 7. Capítulo 3, verso 7. Olha aqui. Então, enquanto o mestre acha ali, não tenha vergonha, não tenha medo, não se intimide. Hoje é uma pancadaria mesmo de muito da internet contra o homem. E que a mulher é superior ao homem. Mas isso está contra as Escrituras. Posso ler o texto? Deve. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Comum do lar. Com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No lar, vida comum. Isso. Quer dizer, o cara pode ser o CEO do lado de fora de casa, mas ele chegou em casa, ali é outro ambiente, né, mestre? Desse jeito. Ele é da casa. Então, às vezes, o marido, eu já ouvi marido falar assim, eu vou ajudar a minha mulher. Que ajudar a sua mulher, Zé? Você mora aí, a casa é sua, é junto com ela. É desse não jeito. É desse eu jeito. estou na minha casa, estou servindo na minha casa. É desse jeito. Começou a servir, o homem servia em casa, sendo o homem da masculinidade bíblica. Isso não diminui a masculinidade dele. Eleva. Eleva, porque o homem precisa ser sensível, ele a liderança dele tem um modelo que é Cristo. Cristo serviu, Cristo amou e se entregou, Cristo amou até o fim, Cristo amou e santificou a sua igreja. Então, o amor do marido é esse amor cuidadoso, generoso, afetuoso, amável. Ele cuida da esposa espiritualmente para santificá-la. Então, dá uma paradinha, mestre. Ô, irmão, no mínimo você tem que orar por sua esposa, assim, com aquele fervor, com aquela paixão. Criar situações e promover situações que ela possa crescer na fé. Amém. E quando ela crescer na fé, você se alegrar. Segundo, cuida da vida emocional. Diz que ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E a palavra cuidar lá é acariciar. Aí é o abraço, brigão. É beijo. Para no 2 aí. 2, emocional. Emocional. Ô irmão, resolve os BO aí de sua vida, porque dá BO. Não tem família que não dá. Eu tenho um amigo que ele perdeu um pouquinho da audição. Parecido comigo. E de vez em quando a gente ri assim um com o outro. É até bom, porque certas coisas a gente nem escuta. Mas olha, resolva os BOs de sua casa como quem teme ao Senhor. Cuidar emocional. Terceiro. Aí põe junto aí a mulher e as filhas. Isso. Fala das filhas aí. E dos filhos. O pai, o marido, o homem? O homem. Sim. Masculinidade. Existem dois tipos de autoridade. A Eric Fromm dizia sobre isso. A autoridade imposta e a autoridade adquirida. A autoridade imposta é aquela do grito, da força. Quem manda sou eu, quem controla sou eu, murro na mesa e tal. É o medo. Né? A autoridade adquirida é aquela que é imposta pelo respeito, pela serviço, dignidade, pela admiração, conquistada. pelo exemplo, conquistada. Mas tem a terceira área. O marido cuida da vida espiritual, da vida emocional e da vida física da esposa. Presta atenção, isso não diminui você. E você, menina, pelo amor, fica brigando, querendo você ser maior do que seu marido, maior do que os homens, maior, uma encrenca. Não vira encrenca, não. Agora você, Zé, cuidar fisicamente da sua mulher. Ele tem que ser personal? E aí está falando da vida íntima. Certo. Da vida íntima. A esposa tem necessidades não só espirituais e emocionais, mas também físicas. E que o homem precisa ter sensibilidade para atendê-la sexualmente. O sexo é pecado antes do casamento, o sexo é pecado fora do casamento, mas o sexo é uma ordenança no casamento. Pronto. Casamento agora sem sexo, irmão, todo casamento de vez em quando fica sem sexo. É uma enfermidade, é uma viagem, é uma dificuldade emocional, é uma dificuldade espiritual, mas ficar sempre... Tem que ir no médico, está doente, um dos dois, ou os dois, ou você, Zé. Pois é. Então, veja bem, o projeto de Deus é que esses dois não sejam concorrentes, mas cooperadores, e que um buscando a felicidade do outro,
encontrem nesse denominador comum a verdadeira harmonia, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade conjugal. E isso tem que ser projetado na sociedade, onde homens respeitam e consideram as mulheres. Agora, é claro, há homens que trabalham debaixo da liderança de mulheres. Eles não vão ficar brigando com ela que conquistou aquele lugar, mas ela... Há um ponto que é muito comum. Nenhum homem é feliz sendo mandado pela mulher. Pela sua mulher. Pela sua mulher, óbvio. Nenhuma mulher é feliz mandando no marido. A relação não é de superior e inferior. A relação é de duas pessoas coiguais, que cooperam. A submissão da mulher é uma missão debaixo da missão do marido. Mas não significa que ela é inferior, que ela é capacho. Não significa submissão de gênero. Não é o gênero feminino que é submisso ao masculino. Mulheres sejam em tudo submissas ao vosso próprio marido. Seu próprio marido. Então, nenhuma mulher deve ser submissa a um homem na rua. Não, eu sou homem, você é mulher, você tem que ser... Não. Poucos dias eu escutei... Isso é machismo. Machismo. Eu escutei há poucos dias uma pessoa fazer a seguinte colocação, numa palestra. Se um menino e uma menina estiverem assistindo um programa de televisão, e o menino quer assistir o programa A e a menina quer assistir o programa B, a menina tem que abrir mão para o menino, porque ele é o líder. Discordo frontalmente, eu acho que a Bíblia discorda frontalmente. Eu acho que o menino já deve aprender desde cedo a ser cavalheiro. A ser cavalheiro. Ceder a oportunidade. Ceder a oportunidade. Isso não é fraqueza, isso é grandeza. Isso é tratar com dignidade. Então, os homens, sendo eles cavalheiros, nenhuma mulher tem dificuldade de ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Antes de você ficar nervosa, sobre o homem que não obedece a Deus, você tem que ler 1 Pedro 3. Todo. Agora, eu quero recomendar aos homens pedir desculpas pela rudeza, pela arrogância, pela brutalidade. Nós aqui de Sala de Prosa somos totalmente contra a violência doméstica, totalmente contra. Nós queremos que os homens sejam homens de Deus, que desenvolvam a masculinidade sadia. Vai tropeçar, peça perdão. Abraça suas filhas de novo, abraça sua mulher de novo, respeite sua sogra. Como é que um homem de Deus faz piada sobre a sogra? Não dá. Não dá, né? Não dá. Sua sogra é sua mãe. Louvado seja o Senhor. Mestre, para arrematar, uma palavra. A palavra é que Deus tem para nós a receita de uma vida feliz, pessoalmente, de forma na vida conjugal, na vida familiar, na vida de igreja, como igreja, no seu trabalho, na sociedade, enfim. O projeto de Deus não é para oprimir a gente, é para nos libertar e nos trazer uma vida plena e maiúscula. Se nós seguirmos o manual do fabricante, que é a Bíblia, estamos bem na fita. Aos homens, a palavra de Davi, coragem, seja homem e seja homem de Deus. Vamos orar por isso, nós somos dois, os primeiros da fila, que precisamos graça dessa oração. De Deus. Amém? Amém. Oremos nós dois. Deus amado, Tu conheces a nossa necessidade e nós não nos sentimos e jamais queremos nos sentir melhor do que ninguém. Precisamos do Teu socorro e da Tua ajuda. Ajuda-nos a viver de modo digno do Teu nome. Amém. Sendo exemplo dentro da nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nesses tempos de tanta pressão, cabo de guerra, xingamentos, ora contra homens, ora contra mulheres, nesses tempos tão pressionantes, em que os homens são pressionados e as mulheres a nem ser feminina, nem ser masculino, a ideologia de gênero pressionando as crianças, os adolescentes. Senhor, ensina-nos a dar testemunho, a descobrir o significado e o valor tão lindo da masculinidade. Amém. E o valor tão belo da mulher ser feminina. Amém. Senhor, agora oramos para que aqueles que de alguma maneira isso machucou sua vida, nós estamos pedindo Tua graça, Tua bênção e o Teu favor e a Tua reconciliação nos lares e na vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma palavra de encerramento sobre Sala de Prosa, mestre, de hoje. De hoje. Bom, primeiramente, dizer que esse programa foi pensado aqui
pensando em você, para abençoar o seu coração. E o fato de você ter vivido talvez de uma forma que não agradou o coração de Deus ou o coração do seu cônjuge até aqui, não significa que você precisa continuar assim o resto da sua vida. Amém. O nosso Deus é o Deus que transforma, que muda. E hoje pode ser um capítulo novo na sua história, um tempo de renovo no seu relacionamento conjugal. E é por isso que Sala de Prosa tem essa parceria, que é LPC e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Um aviso importante para você sobre fim de ano da LPC. Nós temos o Cada Dia, pastor, Cada Dia Natal, que é um devocional que tem sido um instrumento nas mãos de Deus, na vida de muitas igrejas e empresas, para fazer um trabalho evangelístico. Eu escrevi um livreto com 31 mensagens, O Rei Chegou. São 31 mensagens evangelísticas sobre Jesus. E você pode fazer na 4ª capa desse livreto uma propaganda aí da sua igreja ou da sua empresa e distribuir sem moderação na sua cidade, no seu bairro, fazendo esse grande trabalho evangelístico. Estamos aqui, conte conosco, entre em contato com a LPC, teremos muito prazer em atender você. E assim, unidos LPC, você e sua igreja serão uma bênção para milhares de pessoas. Gente boa, um abraço nosso aqui da 8ª de Belo Horizonte. E LPC. Um grande abraço, gente. 8ª é uma igreja referência em BH, né? Deus seja louvado. Deus. Deus então seja você louvado. que mora em Belo Horizonte, vá lá. Se você for pensar em mudar-se para Belo Horizonte, é para lá que você deve ir.